Numa das minhas viagens para os Estados Unidos, eu recebi um convite muito interessante do meu anfitrião. Se eu gostaria de fazer um voo panorâmico na região de Dartmouth, perto de New Bedford, costa de Massachusetts. E claro, aceitei imediatamente depois dos meus compromissos. E enquanto fazíamos um voo, ele ia me explicando os belos condomínios que tinham ali. Ele dizia, olha, aquela mansão é do Tom Cruise, aquela é não sei de quem, e estávamos voando. Para minha surpresa, ele disse assim, você gostaria de pilotar? Claro. Como é que faz isso? Ele falou, olha esses equipamentos que estão aqui. E um era um horizonte artificial, o outro era um controlador de curvas, ou qualquer coisa do gênero. Ele segura aí o yoke, parecia um guidão de caloidés, mais ou menos assim. Apanhei, chacoalhamos um pouquinho no começo e fomos estabilizando. E de repente, lá estava eu, sobrevoando a bela Dartmouth. Íamos conversando, mas eu estava tão tenso que eu não conseguia nem lembrar o que ele dizia. Mas eu me lembrei do seguinte, quando nós nos aproximávamos de uma nuvem muito grande e densa, ele disse, agora, Leandro, não olhe ao seu redor, olhe apenas nos instrumentos. Somente nos instrumentos. Aqueles minutinhos ali, eu não sabia nem o que significava aquilo, mas aqueles minutinhos pareciam uma eternidade. Quando finalmente saímos da nuvem. Ele disse assim, parabéns, Leandro, você não entrou em pânico. Eu falei, eu deveria ter entrado em pânico? Ele disse, você lembra do John Kennedy Jr.? Eu falei, sim. Ele falou, ele morreu num acidente aéreo. Eu falei, foi? Ele disse, sim. Ele disse, o que acontece foi o seguinte, ele entrou num nevoeiro, tirou os olhos dos equipamentos, porque ele estava em pânico. Ao invés de ir em direção à costa, ele foi em direção ao mar. Entrou em parafuso e morreu. Ele falou, você gostaria de tentar aterrissar a aeronave? Eu falei, não, vamos, obrigado, deixa para uma próxima. Manter os olhos no equipamento, manter os olhos no instrumento, é chave para que possamos sobreviver às tempestades da vida. É chave para que possamos enfrentar uma sociedade completamente contrária a Deus. São muitas as distrações, são muitas as influências, os apelos, as tentações. Temos um príncipe chamado Satanás, um sistema chamado mundo, estímulos da carne, da natureza pecaminosa, e o tempo todo somos puxados em todas as direções. E nós precisamos manter os olhos nos instrumentos. E o nosso instrumento, o nosso GPS, é a palavra de Deus. Eu gosto dessa ilustração prática e sempre repito quando posso. Fique em pé por um instante, por favor. Imagine que eu tenha dificuldade com direção. É quase verdade isso. E eu chego até você e explico que preciso retornar com a minha família, minha esposa e filhos para Mogi das Cruzes. E peço para você me apontar a direção de Mogi das Cruzes. Então, por favor, feche seus olhos e aponte para a direção que você acredita que é Mogi das Cruzes. Ok? Mantenha apontado, por favor. Abra os olhos, olhe ao redor. Olha para trás, mantenha apontado para onde você acha que é e olhe ao redor. Tem um irmão apontando para baixo. Lá é ruim, irmão, mas não é tão ruim assim. Pode sentar, por favor. O fato
é que se dependesse da direção de vocês, eu demoraria 40 anos no deserto para chegar em Mogi das Cruzes. Mas há irmãos que têm uma opinião inflacionada a respeito de Mogi também. Eu vi alguns assim, olha. Jesus, no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, no capítulo 4, no versículo 13, e nessa noite eu vou ler vários versículos, vários textos, afinal de contas a nossa conferência é, qual o título? Foco na Escritura. Nós vamos explorar várias passagens, eu vou procurar fazer isso com brevidade, até porque eu durmo cedo, então fique tranquilo aí. Mateus capítulo 4, versículo 13, o texto da palavra de Deus nos diz assim: E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. O que nós sabemos é que a essa altura, no ministério de Jesus, ele migra de Nazaré para a cidade de Cafarnaum. Nós sabemos que é uma profecia atrelada a isso, e essa é uma das razões dessa mudança logística. Mas há um outro fator prático, me parece. Essa é a cidade de Pedro, de Tiago, de João, de Mateus. E essa cidade, Cafarnaum, foi estabelecida em homenagem a um profeta, o profeta Naum. E esse vilarejo de 1.500 pessoas aproximadamente na ocasião, eles valorizavam a palavra profética, a palavra que vinha dos lábios de Deus. E apesar de várias atividades naquela cidade, como por exemplo a indústria da pesca, ou como eles modelavam as pedras para produzirem uma série de equipamentos importantes naqueles dias, o que mantinha Cafarnaum um mercado aquecido, existia um outro fator. Essa cidade nós poderíamos chamar de a cidade do livro. Essa era a cidade em que a Escritura era extremamente valorizada. Se você buscar nos anais da história, você vai ver como eles valorizavam a sinagoga que eles tinham ali. Então, a maioria dos estudiosos que levavam a Escritura a sério, a Tanakh, o Antigo Testamento judaico, ao invés de ficarem em Jerusalém, Jerusalém naqueles dias era o coração da apostasia. Os saduceus estavam no templo, não acreditavam em ressurreição, nem em anjos. Praticamente não acreditavam em nada sobrenatural. Os fariseus exploravam as viúvas, entravam nas suas casas e devoravam tudo em troca de longas, intermináveis orações. A Jerusalém que tem um templo que perdeu seu significado porque se transformou num covil de vendilhões. Templo que posteriormente Jesus condenaria dizendo, nesse lugar que explora as viúvas, que dão todo o seu sustento, lembram disso? Jesus olha para os discípulos que estão admirados e encantados, ele diz, nesse lugar não fica pedra sobre pedra. Mas Cafarnaum é um lugar conservador. Cafarnaum é um lugar em que as pessoas vão avaliar os fenômenos do dia a dia e as experiências do dia a dia a partir da Escritura, a partir do livro. E Jesus, propositalmente, estabelece ali o seu QG, o seu quartel-general, o seu centro de operações especiais. Por quê? Porque, meus queridos, Jesus deseja que os seus discípulos estejam agarrados e enraizados na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Por quê? Porque tudo o que Jesus fez em atitude, em palavras ou ações, é um reflexo direto da Escritura, tal qual revelada nas páginas do Antigo Testamento. Veja você quando no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso reverbera Êxodo, capítulo 33, versículo 14, quando Deus disse assim, eu mesmo o acompanharei, e eu mesmo lhe darei descanso. Ou quando, por exemplo, Jesus, e nós vamos tratar disso num minuto,
está com seus discípulos em meio a duas tempestades diferentes, claramente nós temos uma revelação pictoral, uma revelação de imagem entre Jesus numa tempestade e Jonas no Antigo Testamento em uma tempestade. No Antigo Testamento, Jonas é o tipo, no Novo Testamento, Jesus é o antitipo. No Antigo Testamento, Jonas é uma sombra daquilo que deveria ser um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, Jesus é a substância daquele que é o Verbo encarnado, a palavra de Deus. Mas veja você, que quando vamos considerando o desenvolvimento do ministério de Jesus, nós podemos afirmar sem medo de errar. Por favor, muita atenção nesse ponto. A Escritura é o instrumento de Deus, por meio do qual nós não precisamos entrar em pânico quando enfrentamos as tempestades da vida. Porque a ideia de Jesus é que a Escritura testifica quem Ele é. A Escritura autentica quem é Jesus. Não é Jesus quem autentica a Escritura. Percebeu? A Escritura autenticava o ministério de Jesus. Não era Jesus que autenticava a Escritura. E como Jesus vai demonstrar isso para os seus discípulos? Bom, de várias maneiras, mas nessa noite eu gostaria de me concentrar em dois incidentes. O primeiro deles, se você puder abrir a sua Bíblia, em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 38. O contexto da passagem é a primeira tempestade, e o texto diz assim. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim, tão tímidos? Como é que não tendes fé? Eles, possuídos de grande temor, note, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Anote essa pergunta: quem é este? Até esse momento, se você fizer um estudo comparativo de cronologias, até esse momento no ministério de Jesus, os discípulos já tinham testemunhado a água ser transformada em vinho, a cura de leprosos, a cura de várias enfermidades, a libertação de endemoniados e até mesmo a ressurreição de mortos. Diante de tantas coisas extraordinárias, por que esses discípulos agora, quando vem Jesus repreender ventos e tempestades e ordenar que eles fiquem quietos e há tranquilidade, eles fazem essa pergunta: quem é este? A razão é que, como disse, a Escritura autentica Jesus e tudo que Jesus fez em atitude, em palavras e ações, refletem diretamente a Escritura do Antigo Testamento. Veja só, o Salmo 107, conhecidíssimo em Cafarnaum e conhecidíssimo entre os judeus, dizia assim, eu peço a sua atenção na leitura: Pois ele manda e faz levantar o vento tempestuoso, que eleva as ondas do mar. Eles sobem ao céu e descem ao abismo. Esvaece-lhes a alma de aflição. Balançam, cambaleiam como ébrios, perdem todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das angústias. Versículo 29. Faz cessar a tormenta, de modo que se acalmam as ondas. Eles conheciam o Salmo, e eles sabiam que o Salmo fazia uma referência direta a Deus. Eles conheciam o Salmo,
E enquanto o barco deles é solapado pelas ondas e eles se portam como ébrios sem equilíbrio, eles correm até Jesus, eles clamam a Jesus, e Jesus, diante dos olhos deles, cumpre diante deles o Salmo 107 e acalma a tempestade. O texto diz que eles estavam com medo da tempestade, e de repente diz que eles estão com grande temor. Por quê? Deus parece estar dentro do nosso barco. Quem é este? Será que ele é aquele? Veja, essa é a primeira tempestade. Fique com essa pergunta por um instante. Um segundo incidente, nós vamos encontrar em Mateus capítulo 14 uma outra tempestade, mas segura um pouco, quero te dar um pano de fundo. A essa altura do ministério de Jesus, Herodes Antipas já executou João Batista. A essa altura do ministério de Jesus, a sua popularidade é tão grande, que ele tem uma multidão de pessoas à sua volta, ele multiplica pães e peixes, você se lembra disso, e ele alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós podemos facilmente chegar a 15, 20 mil pessoas alimentadas ali. E de acordo com o evangelista João, se você está comigo aí, diga amém. De acordo com o evangelista João, essas pessoas decidem forçar Jesus a se tornar o seu rei. O que é um absurdo lógico, porque um rei não se submete aos seus súditos. São os súditos que se submetem ao seu rei. Naquele momento, nós precisamos ter em mente que há um desejo de insurreição sendo fomentado por aquelas pessoas nas terras de Herodes Antipas. Por essa razão, os discípulos de Jesus estão sob grande ameaça. E o que faz Jesus? Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo a seguir, note a palavra, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Naquela quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu." Aliás, literalmente a tradução é: "Eu sou." "Não temais." Responderam-lhe Pedro: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Tradução literal do texto: verdadeiramente és Deus Filho. Verdadeiramente Deus Filho és. Note o que acontece agora. Jesus compele os seus discípulos, o verbo sugere que o desejo de Jesus é proteger os seus discípulos de uma possível insurreição,
de uma ofensiva de Herodes Antipas. Então ele compele os seus discípulos, tira os discípulos daquela grande multidão a fim de protegê-los. Jesus fica, dispersa aquela multidão, ora e vai acompanhá-los. O texto nos sugere que de 3 às 6 da manhã, esses discípulos, meus queridos, estão como uma mosca na sopa. Eles remam e não saem do lugar. O vento é contrário, as ondas estão solapando e eles não conseguem sair dali. E algo inimaginável, inusitável. Eles não eram tolos como algumas pessoas pensam. Eles olham e no meio daquela tempestade, algo metafísico, sobrenatural acontece. Eles veem que aquilo é tão absurdo que eles falam, deve ser um fantasma. Há uma luz no fim do túnel e é um trem. A coisa está ficando pior do que era. Mas, quando Jesus vem se aproximando, Jesus disse, não temam, ego em mim. Não temam, eu sou. Uma expressão que nos remete imediatamente à revelação de quem é Deus no Antigo Testamento. E aí vem a história conhecida, a história de Pedro, que se é tu, Senhor, me permita entrar. Pedro desce do barco, e eu admiro Pedro por isso. Quer pilotar, Pedro? Quero. Ele apanhou logo o volante do negócio e quis pilotar, mas olhando, tirando os olhos dos instrumentos, ele começou a afundar. É socorrido por Jesus, Jesus entra de volta ao barco, e a grande tranquilidade. E agora, se a primeira tempestade tinha uma pergunta, qual era a primeira pergunta? Quem é este? A segunda tempestade nos traz a resposta. Quem é este? Este verdadeiramente é Deus, o Filho. Ou verdadeiramente, este é Deus, Filho. Verdadeiramente, Deus está no barco com a gente. Como eles chegaram a essa conclusão? Eu peço que você considere Jó capítulo 9, versículos 7 e 8, outro texto que era conhecidíssimo ali em Cafarnaum, que diz assim, a respeito de Deus. Fala com o sol e ele não brilha, ele veda e esconde a luz das estrelas. Note, só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Quando eles viram Jesus andando sobre as ondas do mar com controle absoluto sobre as mais severas tempestades, quem é este? Este é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem entre nós. Não há mais dúvida. E o que nós devemos aprender com isso? Que continuamente eu e você somos bombardeados com vários falsos messias, com falsos cristos, com pseudos Jesus. Organização chamada Operação Mundial trouxe dados sobre o Brasil e diz que nós temos milhões de ex-evangélicos, pessoas desapontadas com a fé. Mas eu pergunto, a fé no quê? A fé na fé? A fé em quem? A fé no Cristo da Bíblia, naquele que é autenticado pela Escritura? E a minha resposta é não. Eles acreditam num outro Cristo. Um Cristo que é fruto da projeção da imaginação dos homens. Porque quem conhece o Cristo da Bíblia jamais se desaponta com ele. Mas as pessoas se desanimam da fé e talvez você esteja desapontado com a fé. Porque nós estamos mais para acreditar no Henri Cristo do que em Jesus Cristo de Nazaré. Porque se não mantivermos os nossos olhos no instrumento, que é a Escritura, que nos diz como é o Cristo, quem é o Cristo, o que realmente Ele faz, nós estamos sujeitos a seguir qualquer onda de novidade. E isso nos levará invariavelmente à frustração, ao medo, ao desapontamento.
A minha jornada cristã foi uma jornada muito difícil. Eu fui a primeira pessoa a me converter na minha família inteira. Neto de um português teimoso que detestava crente evangélico protestante. Quando eu visitei o meu avô num hospital, ele estava doente, fui levar alguns folhetos e oferecer orações. Ele me disse: Leandro, você agora, aliás ele dizia mais ou menos assim: olha, Leandro, não há mais nada em você que eu respeito. Nada. Aí quando eu fui saindo, ele disse assim: uma pergunta, você ainda torce para o São Paulo? Eu disse: sim. Há uma coisa então que ainda respeito. Coitado do avô, ele não sabia o que viria nesse time adiante, não é? Mas por que não desistir da fé naquela pressão? Um adolescente ouvir isso do avô, eu tinha 14 anos. Ou quando eu orava pelo meu pai, continuava encontrando meu pai embriagado pelas ruas e trançando as pernas. Ou quando eu orava pela minha mãe, a minha mãe continuava relutante a respeito da mensagem do Evangelho. Por que eu não joguei tudo para cima? Por que eu não joguei tudo para cima ao me batizar clandestinamente e receber reprimendas de toda a minha família? Porque, meus queridos, eu conheço um Jesus que não é fruto da imaginação humana. É o Deus que se fez carne, é o Deus que se revelou conforme apresentado na Escritura. E quem nele coloca a fé jamais será abalado. E se nós queremos viver um evangelho autêntico, legítimo, é nessa Escritura que devemos nos debruçar para conhecer o Cristo da Bíblia. Porque a Bíblia autentica o Cristo de Deus. Esse meu avô, depois de anos, Deus me deu a graça de celebrar as bodas de ouro dele. Meu pai, um alcoólatra, uma pessoa agressiva e violenta, quando estava num leito de morte, ele me disse: Leandro, eu me arrependo tanto de tudo que fiz, como te tratei, como tratei a sua mãe, quisera tanto poder voltar atrás e fazer diferente. Eu disse: pai, não podemos consertar o passado, mas podemos resolver o futuro. Se o Senhor colocar a sua fé em Jesus como seu salvador pessoal, um dia nós nos veremos novamente. E ele colocou a sua fé em Jesus. Foi nossa última conversa quando eu beijei a fronte do meu pai. Mas um dia, com esse Cristo da Bíblia, nós estaremos reunidos. E minha mãe, depois de 20 anos orando por ela, eu tive a alegria de entrar num batistério e dizer: minha mãe, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Cristo da Bíblia não nos desaponta jamais, qualquer que seja a nossa tempestade. Qual é a sua? O que te assola? O que te causa temor? Agora, quando nos afastamos do Cristo da Bíblia, então nós estamos num terreno pegajoso. Nós estamos sobre areia movediça. Veja você, 84% dos brasileiros têm medo de envelhecer e ficarem dependentes de alguém. 60% dos nossos jovens de 18 a 30 anos têm medo de não realizar os seus sonhos de carreira. 80% dos brasileiros têm medo de reveses econômicos, recessão, inflação. 40% dos brasileiros têm medo de problemas de saúde. 1 em cada 3 brasileiros tem medo da violência. Do que você tem medo? Se você confiar no Cristo da Escritura, você não precisa temer nada, nem ninguém. Eu quero fechar com a história da missionária Lila Strotter. Em 1888, ela era uma mulher, uma artista plástica renomada, muito celebrada. Mas o Senhor tocou no coração dela e ela decidiu abrir mão de tudo para pregar o Evangelho em lugares inóspitos. Ela foi para a Argélia. Ali ela pregou o Evangelho para árabes, franceses, judeus, africanos. Mas ela conta nos seus escritos que continuamente ela se sentia pressionada a se distrair com muitas coisas. Ela dizia: é difícil manter o foco. Ela resolveu então registrar um breve texto com uma receita para quem desejasse. Ela dizia o seguinte: transforme a visão da sua alma, olhe para a Bíblia e veja Jesus, olhe e olhe para Ele, e Ele resplandecerá quando tudo se escurece. E essas palavras trouxeram a lume um hino que diz: volte os seus olhos a Jesus, olhe na sua maravilhosa face,
na luz da sua glória e graça. Ou como diz um hineto, abra os olhos do meu coração, Senhor. Abra os olhos do meu coração, Senhor. Eu quero te ver. Quando você recebe um diagnóstico médico e não é o que você esperava. Senhor, abre os olhos do meu coração, eu quero te ver. Quando nós enfrentamos crises pessoais, das mais diversas, que nos abatem, Senhor, abre os meus olhos, eu quero te ver. Eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero te entender melhor, eu quero compreender melhor os seus caminhos. Mas como pensamos que isso vai acontecer? Ele quer se revelar a você. Ele quer se mostrar a você. Mas o caminho que Ele escolheu para se mostrar a nós, para se apresentar a nós, foi o mesmo caminho que Ele escolheu com seus discípulos, para que eles pudessem correlacionar a sua realidade com o Cristo apresentado na Escritura. Se você alimentar a sua fé com esse Cristo da Bíblia, os seus medos morrerão de fome. E nessa noite, eu quero encorajar você a manter o seu foco. Eu quero encorajar você a manter o seu foco na Escritura. Deus abençoe você, em nome de Jesus.